A paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o texto de João, capítulo 20, versículo de número 7, que nos diz o seguinte: E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Teria Jesus dobrado o lenço encontrado por João e Pedro no sepulcro como uma forma de avisar acerca do seu retorno? É isso que nós vamos analisar no quadro Pensando Exegeticamente. Lenço dobrado seria mito ou seria verdade? Para analisarmos isso, nós vamos primeiro ler aqui um texto que muitos se baseiam dentro de uma cultura, possível cultura judaica, da época de Jesus, do tempo de Jesus, do primeiro século, para fundamentar historicamente acerca dessa passagem. E o texto que foi criado, formado, e muita gente absorveu esse texto e começou a ensinar, talvez com a tentativa de trazer edificação para a igreja e para os irmãos, mas o texto parece não ter nenhum indício histórico para que fundamente acerca dos elementos que estavam guardados dentro do sepulcro vazio. E a história diz o seguinte: o lenço dobrado tem a ver com o servo e o senhor. Todo menino judeu conhecia essa história. Quando o servo colocava a mesa de jantar, ele buscava ter certeza em fazer exatamente da maneira que o seu senhor gostava. A mesa era colocada perfeitamente, o servo esperava fora da visão dele até que o mesmo terminasse a sua refeição. O servo não poderia jamais se atrever a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse terminado a sua refeição. Diz eles e a tradição que ao terminar a refeição, o senhor se levantava, limpava os dedos, limpava a boca, sua barba, embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado teria dizer que eu terminei. Entretanto, se o senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar a mesa, porque o lenço dobrado queria dizer eu voltarei. E aí, eis a questão: teria Jesus, realmente dobrado o lenço encontrado por João e Pedro no sepulcro, como uma forma de que ele iria voltar? Analisando o capítulo de número 20, vamos em busca das evidências lá. O livro de João, lá nós encontramos o relato da chegada de Maria Madalena. Maria Madalena chega no sepulcro, encontra o sepulcro está vazio, e de lá ela tem uma conclusão e sai em busca dos outros discípulos para avisar que o corpo de Jesus não estava mais ali. Em primeiro lugar, se fosse evidência do primeiro século, que todo menino judeu saberia dessa história, Maria Madalena parece que não conhecia essa história. Em segundo lugar, para se ter base, precisa ter pelo menos evidência nos arquivos, em algum documento da época do primeiro século, que algum historiador pudesse estar falando acerca do significado dessa mensagem a quem Jesus possivelmente estaria deixando com esses panos que estavam dobrados. E não tem nenhuma evidência no documentado no primeiro século. Uma outra questão são as diferenças entre as traduções. Os comitês organizadores de traduções, eles colocaram, em cada tradução, eles colocaram uma espécie de uma expressão com significado um pouco diferente, que em alguns lugares está dobrado, enrolado, deixado de lado. Isso significa que houve dificuldade no processo de tradução da expressão. Por que houve processo de expressão, houve dificuldades? Porque o lenço é uma palavra no latim chamada sudário. É uma expressão genérica, um substantivo, que é derivado do latim, que uma das poucas vezes foi utilizado. São palavras poucas que, neste caso, foi utilizado, retirado do latim para colocar no texto grego, para fazer a composição da passagem bíblica daquela cena que foi criada lá pelo apóstolo que assim escreveu. Mas essa palavra, ela nunca foi usada num contexto de lenço ou de toalha na mesa de refeição.
Uma outra situação é a palavra dobrado, que na expressão grega lá, ela pode ser dobrado, pode ser enrolado. Nenhum dos especialistas também da literatura técnica do texto de João, nenhum deles chegaram a comentar acerca dos elementos que estavam dentro do sepulcro que estava vazio. Os apóstolos também não trouxeram nas suas pregações ou na sua mais antiga pregação acerca da ressurreição de Jesus, eles não deram nenhuma ênfase aos detalhes que estavam no sepulcro vazio, dentro do túmulo. Não trouxeram nenhuma evidência acerca disso. Embora isso, eh, embora a história, na história e para a teologia do texto, seja um ponto muito estratégico e fundamentado pelos apóstolos, e mesmo assim eles não se atentaram a esses detalhes do túmulo vazio. Ou seja, nós concluímos que não existe nenhuma evidência histórica, cultural, textual ou linguística que possa nos trazer uma evidência ou base dessas questões, até porque aquilo que dizem ser de uma expressão rabínica da época, quando vai se analisar, ela é muito distante do judaísmo do Antigo Testamento e também do judaísmo do tempo de Jesus. Está muito distante desse período. Então, nós não temos nenhuma evidências que comprovem que a parte da refeição entre o servo e o Senhor possa ser algo que possa dar base histórica acerca dos lenços que estavam dobrados no túmulo vazio. Será que falar da ressurreição, falar das outras passagens que afirmam que ele vai voltar para buscar a sua igreja, já não é suficiente para dizer que Jesus ressuscitou e que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Pense junto comigo no quadro Pensando Exegeticamente. Caso você tenha algum texto que você tem dificuldade de interpretação, coloca nos comentários, quem sabe em algum momento nós possamos trazer dentro do quadro Pensando Exegeticamente. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.